A história da Caixa Econômica Federal, entre o cofre e o povo, o preço do poder e da confiança. O nascimento de um sonho. 1861. Era o tempo dos impérios. O Brasil ainda era uma nação jovem, marcada por escravidão e desigualdade. No dia 12 de janeiro de 1861, o imperador Dom Pedro II assinava o decreto que criava a Caixa Econômica da Corte. Um gesto que nascia do ideal de ensinar o povo a guardar o que tinha de mais precioso, o fruto do seu trabalho. Guardar para o futuro, confiar no Estado, acreditar que o dinheiro do pobre também tem valor. A Caixa foi criada para acolher as economias do povo simples, escravos alforriados, soldados, lavadeiras, pequenos comerciantes. Era o cofre da esperança. Pela primeira vez, os humildes poderiam ter uma conta, um número, um nome gravado nos livros do Império. Assim começou a história da Caixa, não como banco, mas como refúgio da confiança popular. A República, o povo e o cofre. Com a proclamação da República em 1889, a Caixa deixou de ser da Corte e se tornou Caixa Econômica Federal. A nação mudava, o Brasil crescia, e com ele crescia o papel da instituição. Em tempos de seca, crise e guerras, era a Caixa que garantia o mínimo à população. Empréstimos, penhores, pequenos socorros. Durante o século XX, a Caixa se tornou parte da identidade brasileira. Financiou casas populares, incentivou o hábito da poupança e, aos poucos, virou símbolo de algo maior. O braço financeiro do Estado, a máquina que move o sonho da casa própria. Nos anos 1960, com a criação do Banco Nacional da Habitação, BNH, o sonho da moradia ganhou força. E quando o BNH foi extinto em 1986, suas funções foram absorvidas pela Caixa. Ela se tornou a guardiã da habitação brasileira. Caixa era o banco do povo, mas também, cada vez mais, o banco do poder. Crescimento e grandeza. Nas décadas seguintes, a Caixa ampliou sua presença. Administrava o FGTS, os programas sociais, o seguro-desemprego, as loterias. Seu nome passou a ser sinônimo de Estado. No início da década de 2000, a Caixa viveu uma de suas maiores expansões. Abriu agências em todo o país, financiou milhões de casas pelo Minha Casa, Minha Vida e se tornou protagonista em políticas públicas. Mas com o tamanho veio também a tentação do poder. O banco cresceu em influência e os cargos de direção passaram a ser disputados como moedas políticas. Deputados, ministros e partidos viam na Caixa um espaço estratégico, uma porta de acesso a bilhões de reais em crédito e fundos públicos. E onde há poder e dinheiro, há sempre o risco da corrupção. O início das sombras. Os anos 2000. No início dos anos 2000, a Caixa ainda era vista como instituição sólida, mas já havia sinais de que algo estava errado. Havia denúncias de liberações de crédito irregulares, investimentos suspeitos e influência política nas decisões de diretoria. Nada ainda em grande escala, mas era o prenúncio de uma tempestade. Quando o país mergulhou nas grandes investigações de corrupção da década seguinte, Mensalão, Lava Jato e todas as suas ramificações, a Caixa acabou arrastada para o centro de um turbilhão. O Império dos Fundos, Operação Greenfield, 2016. O ano era 2016. A Polícia Federal deflagrava a Operação Greenfield, uma das maiores investigações financeiras da história do Brasil. O foco, os fundos de pensão das estatais, entre eles a FUNCEF, da Caixa Econômica Federal. O que se descobriu chocou o país. Gestores e empresários eram acusados de supervalorizar investimentos, aplicar recursos bilionários em projetos falidos e fazer acordos para beneficiar grupos privados. O resultado, prejuízos de mais de 8 bilhões de reais aos fundos. A FUNCEF, que deveria garantir a aposentadoria dos empregados da Caixa, tornara-se um campo de experimentos políticos e financeiros. O dinheiro do futuro virava propina no presente. A investigação mostrou como diretores indicados politicamente usavam o fundo como instrumento de poder, comprando influência e sustentando campanhas. A confiança dos empregados da Caixa, que durante décadas viram seu fundo como símbolo de segurança, foi abalada. Os porões do crédito, Operação Sepsis, 2016. Quase ao mesmo tempo, outro esquema começava a ser desvendado. A Operação Sepsis investigava o uso do FGTS, o fundo que investe o dinheiro dos trabalhadores, para liberação de recursos mediante pagamento de propina. O operador Lúcio Funaro, ligado a figuras do MDB, delatou um sistema de corrupção na liberação de empréstimos e investimentos da Caixa. Entre os nomes citados estavam Eduardo Cunha e Gedel Vieira Lima, então figuras de grande influência política.
O FIFGTS, criado para financiar obras e infraestrutura, era usado como moeda de troca política. Empresas buscavam empréstimos e, em troca, pagavam propinas milionárias a intermediários e diretores. Cada liberação de crédito era um voto comprado no submundo do poder. As investigações revelaram uma rede complexa de corrupção, e a Caixa estava no centro dela. O Banco do Povo financiava, sem saber, a engrenagem secreta da política. O bunker e o escândalo. Operação Cui Bono, 2017. Em 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cui Bono. A quem beneficia? A resposta: beneficiava poucos, mas custava caro à sociedade. Mensagens apreendidas em celulares e e-mails mostravam negociações ilícitas entre diretores da Caixa e políticos de alto escalão para a liberação de créditos milionários a empresas específicas. O caso explodiu quando, num desdobramento da operação, a PF encontrou mais de 51 milhões de dólares em dinheiro vivo em um apartamento em Salvador, ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. As imagens do bunker chocaram o país. Pilhas de notas, malas, caixas, milhões de reais empilhados, símbolo da podridão do sistema. Era o dinheiro do trabalhador, do FGTS, da Casa Popular, agora transformado em sombra e silêncio. Gedel e outros políticos foram denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A Caixa, mais uma vez, aparecia como caminho do dinheiro sujo. O elo oculto. Operação Conclave, 2017. No mesmo ano, outra operação atingia a Caixa. A Operação Conclave investigava a compra, em 2009, de ações do Banco Pan-Americano pela subsidiária da Caixa, a Caixa Par. O negócio, avaliado em cerca de 740 milhões, levantou suspeitas de superavaliação e gestão temerária. A PF investigou se a operação foi usada para favorecer empresas e dirigentes, inclusive sob influência política. Mais uma vez, o que era apresentado como investimento estratégico se revelava um labirinto de interesses privados. As fraudes internas, os crimes silenciosos. Enquanto as grandes operações ocupavam as manchetes, fraudes internas corroíam a instituição por dentro. Funcionários desviavam dinheiro de contas inativas, liberavam empréstimos fantasmas, vazavam dados de clientes e roubavam pequenas quantias que, somadas, chegavam a milhões. A Polícia Federal deflagrou operações como Duas Caras, Inimigo Oculto e Backbone, que investigavam desde esquemas de TI até manipulação de sistemas bancários. A corrupção deixava de ser apenas um caso de políticos, era um câncer que se infiltrava nas estruturas cotidianas. Esses crimes mostraram que a Caixa enfrentava não apenas escândalos de cúpula, mas também problemas éticos sistêmicos, falta de controle, impunidade e cultura de proteção interna. O golpe digital, contratos de tecnologia e propinas, Operação Backbone. A Operação Backbone, também em 2017, revelou fraudes em contratos de tecnologia da informação. Empresas eram escolhidas sem licitação transparente e funcionários recebiam propina para direcionar contratos. O valor dos contratos investigados ultrapassava 400 milhões. O futuro digital da Caixa foi construído sobre cabos de corrupção. Os sistemas que deveriam proteger o banco foram usados para enriquecimento ilícito. A Caixa, ícone de estabilidade e confiança, via seu nome cada vez mais associado à desconfiança. A casa rachada. Crise de confiança. A partir de 2018, as revelações sucessivas colocaram a Caixa numa crise moral. As manchetes que antes falavam de programas sociais e crédito popular, agora traziam prisões, delações e escândalos. Para conter o dano, o governo federal e o Banco Central impuseram novas regras de governança. Diretores foram afastados, o Estatuto Social reformulado e mecanismos de controle reforçados, mas a ferida já estava aberta. O povo olhava para a Caixa com olhos diferentes. Se o banco que guarda o dinheiro do trabalhador é corrupto, o que resta de seguro? A confiança que levou séculos para ser construída começou a ruir, novos ventos, mudanças e tentativas de reconstrução. Nos anos seguintes, a Caixa tentou se reerguer. Reestruturou áreas internas, revisou contratos e criou sistemas de compliance e auditoria mais rigorosos. Diretores foram demitidos e processos administrativos passaram a ser encaminhados diretamente à Controladoria Geral da União, CGU. A instituição voltou a focar em programas sociais, financiamento habitacional e inovação digital. Durante a pandemia da Covid-19 em 2020, a Caixa foi essencial na distribuição do auxílio emergencial. Milhões de brasileiros receberam dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem. O banco se tornou novamente a ponte entre o Estado e o povo. Mas o passado ainda ecoava.
Processos judiciais, ações civis e investigações sobre os antigos esquemas ainda tramitavam na justiça. A Caixa tentava restaurar a imagem, mas o país não esquece facilmente. O Banco do Povo e o peso da história. A história da Caixa é a história do Brasil. Uma história feita de luz e sombra, virtude e pecado, esperança e corrupção. Nenhuma instituição pública carrega tanta dualidade. De um lado, a Caixa é a salvação de milhões. O banco que realiza sonhos, financia casas, paga benefícios, ampara o trabalhador. De outro, é um espelho dos vícios da política nacional. Um palco de indicações, favores e esquemas que atravessam governos e partidos. A Caixa não é apenas um banco. É o retrato do Brasil que luta entre o que quer ser e o que ainda precisa superar.